Então, de acordo com o que a gente vem falando, né, desde a nossa primeira aula, a gente está aqui com o objetivo de compreender melhor como se comporta um transformador dentro, né, do nosso contexto aqui da eletrotécnica. Naquele primeiro momento, né, a gente assistiu ali a um vídeo, não sei se estão lembrados, se todos os alunos estavam lá no dia do vídeo, acho que sim, né? Todos que estão aqui. Então, naquele momento ali, a gente viu que nós temos lá, né, a necessidade de compreender como que é o processo, né, executivo de um transformador, para que, então, ele tenha, né, aquele compromisso de nos entregar, né, um rebaixo, né, ou uma elevação da tensão. Eu prefiro sempre, né, quando a gente contextualiza e quando a gente pensa, né, num transformador, não ficar só naquele contexto, né, naquele conceito simplista, né? Ele tem a capacidade de rebaixar ou, né, de simplesmente elevar a tensão. Não, ele é uma máquina fixa, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Quando eu falo de máquina fixa, é porque ele tem um processo de funcionamento bem diferente, por exemplo, de outras máquinas tipo os motores elétricos, né? Então, por ele ser fixo, né, ele precisa ter outros conceitos que já estão bem inertes aqui na nossa mente, já desde a eletrônica, né, lá a análise de circuitos, né, como, por exemplo, o conceito de indutores, de indutâncias. Quando eu falo isso, eu quero me remeter simplesmente à eletrônica? Não, eu quero justamente buscar esses conceitos. Entender que lá na origem isso é física, ou seja, isso tem a capacidade desses elementos ter um funcionamento justamente pelo agrupamento de bobinas, né? Por ele ter um lado primário e um secundário e de ser, então, gerado todo um campo magnético. Opa, estamos falando já de campo magnético. Então, mais uma vez, a gente retoma aqueles conceitos bem antigos lá no curso, né? Que nos remetem a como é dado o processo de transmissão de energia. Bom, com base nisso, eu montei aqui uns slides, né? Vamos ver se eu consigo puxá-los aqui. Deixa-me ver. Aqui. Bom. Conseguem ver bem aí? Sim. A letra tá Ok. Ok. Então, o que a gente tem que analisar hoje? O aspecto construtivo. Bom, quando eu estou falando aqui deste aspecto construtivo, né? Eu não quero também retomar o que a gente já viu aquele dia naquele vídeo, né? Que eu acho que até foi importante. Eu quero falar justamente do que eu conversava há minutos aqui com vocês. É começarmos a entender como que a construção dele, como que a bobinagem que é feita nele, os materiais utilizados, o tipo de isolamento, como que isso vai interferir aqui na entrega, né, do que a gente precisa lá de tensão no secundário, né, que é o nosso objetivo aqui. Bom, para isso, vamos prosseguindo. Então, aqui eu coloquei, né, para que a gente tivesse lá um norte, né, já que nós falamos bastante na última aula, né, porém não anotamos nada, né? Opa! Não. Então, aqui, né? O que a gente precisa compreender de transformadores? Que eles são lá utilizados nas nossas redes, né? Para que então a gente possa converter um sistema de tensões. Gente, quando eu coloco aqui mono e trifásico, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Que eu posso ter esse tipo de máquina, né, de acordo com esse tipo de transmissão, né? Correto? Correto. Sim ou não? Sim, sim. Ele não é apenas um elemento, né, oriundo lá da eletrônica, né? Porque para gente que já vinha falando aqui diversas vezes
eu, no caso aqui com vocês, né, lá em eletrônica, acho que depois o Tiger de novo, né, que veio a trabalhar com vocês isso. Lá nós temos também em sistemas monofásicos, mas nós temos máquinas, né, com essas características muito maiores, que são as trifásicas. Bom, essas são aquelas que a gente está acostumado a ver em sistemas de distribuição de energia, correto? Correto, né? Lá na Correto. indústria, acho que o Lucas, né, trabalhava lá na indústria com eletricidade, não era, Lucas? Não lembro mais. Sim, né? Sim, trabalhava. Lá tu vê esse tipo de máquinas em proporções muito maiores, não é? E são um clássico lá de transformadores do tipo trifásico, justamente, né? Porque nos remete, né, a algo com projeções com picos, né? Quando aqui fala um sistema de tensões, significa que a gente consegue trabalhar, né, com aquela curvatura toda, de modo que a máquina vai pegar lá do que está sendo gerado, né, entregue, e depois distribuir, por exemplo, né, nas nossas residências em tensões aí monofásicas, por exemplo. Bom, outro ponto aqui que eu vou grifar para vocês, tá? É a palavra frequência. Por quê? Por que que os transformadores, né, eles estão sempre correlacionados à frequência? A gente viu isso na última aula. Vamos só fazer uma retomada aqui. Por quê? Porque como os transformadores eles trabalham com picos de tensões, para que haja um pico de tensão, significa que eu estou trabalhando em que tipo de corrente? Contínua ou alternada? Alternada. Perfeito, alternada. Então, se a minha corrente é alternada, significa que eu vou ter, né, naquela linha imaginária, né, vamos dizer assim, naquela linha do gráfico, né, uma parte positiva e uma negativa, ou seja, eu terei um pico elevado de tensão positiva e um pico abaixo, né? Isso nos dá um período que nos possibilita o cálculo de uma frequência. Lembram disso lá de análise de circuitos? Lembram, né? Olha, se me disserem que não lembro, vou mandar vocês lá para a Natália de novo. Sim! Então, lembram, né? Então, por isso que a palavra frequência sempre vai estar intimamente ligada em qualquer definição, em qualquer conceito que a gente possa ter aí de transformadores. Por quê? Porque apesar da gente ter uma elevação ou um rebaixo, enfim, das tensões, ele é uma máquina que, por ser fixa, ele tem uma frequência ali praticamente ínfima. Bom, aqui eu botei uma fotografia de um trafo, né, de um transformador elementar. O que é um transformador elementar, gente? Um transformador elementar é aquele que, através da constituição, da formatação dele, a gente tem a possibilidade de criar outros modelos. Concordam? Eu vou ter sempre um transformador com esta característica aqui do transformador elementar. Cadê meus ajudantes? Não vieram mais. Marcelo, acho que tu ia dizer alguma coisa e te arrependesse. Não, professora, não ia dizer nada. Estou só observando. Eu vi aqui, eu recebo aqui, quando vocês pensam em... Vai, Marcelo, abre o coração aí. Abre o coração, Marcelo. Gente, então, o transformador elementar, né, ele é aquele que é um objeto de estudo. Seria o nosso transformador ideal. Lembra que falamos dele na quarta-feira? Que dentro do conceito de um transformador ideal, a gente tem ali o transformador elementar, ou seja, aquele transformador que tem um núcleo, né, que nos possibilita ter o isolamento do primário do secundário e que então vai ter ali, né, originado um fluxo magnético. Notem, no transformador primário nós temos aqui uma entrada. Estão vendo aqui eu passar o cursor do mouse na tela? Sim. Sim.
Então, aqui lado esquerdo, para quem não viu. Então, neste lado esquerdo, sempre nós teremos aí o primário e, por consequência, né, o lado posterior, o secundário. Ou seja, significa que no lado primário eu preciso o quê para que ocorra um fluxo magnético neste elemento? A diferença de tensão? Não, é um DDP? Uma DDP é importante. Por que a DDP é importante? Não apenas uma DDP, eu preciso ter aqui uma geração de energia entregando uma energia neste ponto, concorda? Aonde está a DDP que o Marcelo falou? Os outros aí, o próprio Marcelo me responde. O que é a DDP? É a diferença de potencial que vai ter entre os dois pontos ali, né, do primário. Isto mesmo. Lembram lá em eletrônica, quando calculávamos aqueles circuitos, né, calculávamos tensões de joelho, lembram disso? Lá nós tínhamos outros tipos de elementos, né, eletrônicos, como resistores, né, capacitores, todos eles nós tínhamos o cálculo, colocávamos até essa simbologia aqui onde eu passo o cursor, ó, da seta, mostrando aonde que se dava a origem e a diferença de potencial em si, né? Então, esta queda de tensão aqui é a nossa DDP, ou seja, significa que eu tenho um gerador de energia acoplado nesses dois pontos. E quando eu tenho isso, essa energia, conforme alguém já confirmou aí para nós na aula de hoje, essa energia é uma energia, né, de origem ali alternada, justamente para que haja uma condução de uma corrente I, está colocada aqui, né? Tensão corrente primária, né? Que então, quando circula essa bobinagem aqui toda, provoca um campo magnético. Estão olhando as linhas em vermelho? Positivo. Positivo. Estas linhas em vermelho, ela é corrente circulante? Ela tem tensão? O que significa essas linhas em vermelho aqui? A corrente que circula pelo pelo núcleo magnético. É a corrente que circula ou é o campo magnético que tem ali? O campo. O campo, gente. Perfeito, Lucas. É o campo. Eu tenho circulação de corrente somente na bobinagem do transformador. Quem é que concorda com isso ou quem é que discorda disso? Todos concordam comigo e com o Lucas? Sim! Sim, perfeito. Então é tá isso, faltando gente. Francisco. Oi? Tá faltando Francisco. Poxa, e o Everton, né? O Everton ia discordar disso. Cadê o Everton? Não tem mais? Tá trabalhando em turno, né? Parece, tá ali no corpo agora. Everton ia discordar, eu acho. Bom, não, ele ia argumentar, eu acho. Ele queria mais. Ele queria mais, né? Ele queria mais coisas. Gente, então, brincadeiras à parte, né? Aqui há, então, o aparecimento, né? O surgimento de um campo eletromagnético. Este campo eletromagnético, ele é o que em relação ao secundário dessa máquina? Eu posso dizer que ele é o gerador que impulsiona a gente ter uma tensão de saída aqui, rebaixada, por exemplo? Sim, pode dizer. Posso dizer. Por que, Lucas, que eu posso dizer? É através do campo que tu vai gerar a tensão ali. Eu não sei explicar direito, professora, mas... Isso, através não, mas dele eu preciso que tu, com as tuas palavras, né, dentro da tua formulação aí, todos vocês entendam. É exatamente isso. Assim como eu preciso ter um gerador de energia aqui,
Ou seja, eu preciso colocar aquele transformador, aquele pequenininho que a gente tem em casa, na tomada, concordam? Embuto ele numa tomada, numa TUG, por exemplo, né? E quando eu faço isso, eu tenho uma geração de energia, ou seja, vai percorrer uma corrente elétrica na bobinagem primária dele. Se eu tiver uma outra máquina ligada aqui, eu vou ter, né, o recebimento dessa energia. Quem faz a circulação desta corrente aqui com o rebaixo é este campo magnético, através de um núcleo, né, como está aqui, de chapa magnética isolada, justamente para garantir e para que a gente possa dizer que esse equipamento, de fato, é um equipamento fixo. Então, com base nisso, uma vez que vocês já estudaram motores, né? Acredito que sim. Eu posso realmente afirmar o que a física, né? O que nós já tínhamos visto na outra aula, nos garante. Ele é, de fato, uma máquina fixa, concordam? Se fosse um motor, o que eu precisaria aqui? Eu precisaria de um rotor, né? Para esse stator, caso fosse isso, não é isso? Isso. Exato. Então, lá, né, no caso de motores, eu tenho um rotor que faz a indução do campo. No entanto, que aquele rotor também é bobinado. Então, para esse tipo de máquina aqui, não. Lá existe aquele rotor e um processo de campo, né, eletromagnético diferenciado, justamente porque lá a gente não tem cuidado com os picos de tensão, e sim de garantir que circule corrente e que a máquina, por exemplo, funcione, né? Que a gente entregue essa energia toda gerada ali na forma de funcionamento do motor, né? Bom, prosseguindo, né? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Tem um slide perdido. A conversão, gente, nós também já falamos na aula anterior, mas nós vamos aqui deixar apontado porque a gente precisa entrar nos cálculos. A conversão desta energia, né, ou seja, lá do primário da máquina para o secundário da máquina, ela vai acontecer praticamente sem perdas. Eu vou sublinhar a palavra praticamente. Por que eu estou sublinhando essa palavra? Alguém me ajuda? Por que é praticamente e não totalmente sem perdas? Por causa do efeito Joule, seria, não? O efeito Joule é um dos problemas que a gente já viu. Nós temos algo chamado, que nós conversamos, né, no outro dia, chamado rendimento. No outro dia eu ainda brinquei com vocês. Existe máquina 100%? Não. Não. Eu não vou ter 100% de eficiência. Nunca. Mas eu quero chegar com 99,9999%, não é isso? É isso, né? Então, quando eu falo ali praticamente e não totalmente sem perda, significa que eu vou ter correntes de fuga. Pode ter ou não? Pode, né? Pode. Algo parasita por ali. O próprio efeito Joule. Aonde que eu vou ter efeito Joule aqui? Voltando na foto do nosso magnífico transformador. Aonde que eu tenho o efeito Joule? Ninguém sabe? Na bobinagem dele, não é isso? Sim ou não, gente? Estão me assustando vocês. Sim. É óbvio que sim. Por quê? Porque a gente já sabe, né? Inspira. Aquilo ali, né, se torna até um helicoide, né? Ele tem toda uma enrolamentos, né? Fio enrolado é resistência elétrica, por consequência, liberação de calor, que chamamos, né, de efeito Joule. Então, matematicamente está aqui o símbolo, né? Que a potência de entrada vai ser praticamente, né? Não é igual. Então, aquele
símbolo ali de igual com o til, né, em cima, significa matematicamente que ela é quase igual, mas não é. Ou seja, eu não terei 100% de rendimento, mas eu posso chegar aí 99, 98 ou até menos, né? Aí vai depender aí do cálculo do transformador. Bom, outros detalhes que a gente tem que ter ainda dentro, né, da generalidade deles. As intensidades, né, de cada lado são inversamente proporcionais às tensões. O que significa isso? Quem é que comanda de fato, né, o que vai ser gerado ali dentro? Não é a DDP que o Marcelo falou? Sim, né? Sim. Sim. Então, num transformador, por exemplo, quando a gente vai ali na eletrônica do professor, a gente pede um transformador. O que eu tenho que dizer para o vendedor para que ele me entregue a máquina que eu preciso? Se eu for pedir um transformador para a máquina de lavar roupas, eu vou pedir um transformador trifásico ou monofásico? Monofásico. Monofásico. Por quê, Marcelo? É porque o motor da máquina de lavar é monofásico, né? O porquê o motor da máquina de lavar é monofásico. Fora isso, né, a máquina de lavar que tem ali, nessas modernas, né, todo um apanhado eletrônico, né? Ela já está intimamente ligada ali com a mecatrônica, ela funciona também de maneira a ter necessidade de tensões rebaixadas. Então, eu vou pedir um motor monofásico. Quando eu peço isso, automaticamente eu já consigo entender o que significa ser inversamente proporcionais às tensões, à intensidade que houver de cada lado. Quando fazemos isso, a gente também já estudou lá no passado, né, em eletrônica, se eu não me engano, que nós, quando temos a nossa rede, né, entregue lá da concessionária, se nós temos a nossa residência para 220, sabemos que nós temos que ter aproximadamente 220. Eu posso ter 230 chegando nos meus equipamentos? Sim ou não? Nunca, sob pena de queimá-los. Eu posso ter menos que 220? Também não devo. Fica o que as pessoas chamam vulgarmente de meia fase. Então, dentro dessa máquina, né, chamada transformador, a mesma coisa irá acontecer. Lembre-se, ele é um distribuidor, né? Ele simplesmente faz uma elevação ou um rebaixo da tensão. Então, se eu não garantir que a minha geração de energia esteja com tensões adequadas, o que vai acontecer se eu colocar na ponta dele ali, sei lá, tá? Uma comparação, 230 volts. Ele vai ter 127 do outro lado. Ele vai ter um rebaixo proporcional àquilo, não é, gente? Cadê vocês que sumiram? Sim ou não? Oi. Oi? Alguém deu oi? É isso. Tá entendido? Parei. Bom, então, isso tudo que nós estamos conversando, como é que a gente resolve matematicamente? Através das nossas magníficas equações. Lembram delas? Quem são essas aqui que eu estou grifando para vocês? Então, para transformadores chamados elevador, o que significa um transformador elevador? Vamos lá, meus assistentes.
O que é um transformador elevador? Qual o que lado vai é... elevar a tensão. Tipo, de Isso, 110 para 220. perfeito. Então, significa que o meu lado secundário é maior que o lado primário. Matematicamente, está correto o que eu grifei aqui? Tá. Tá correto. Eu falei no slide anterior que as intensidades de cada lado são inversamente proporcionais às tensões. Vamos voltar aqui nesta frase, só que em modelo matemático. Está correto dizer que I1 é menor que I2? Sim ou não? Está correto ou não? Está correto. Está corretíssimo, porque eu disse, né, que as intensidades são inversas. Ou seja, significa que mesmo que eu tenha um pico maior de tensão ou menor no lado primário, isso vai ser gerado, né, de igual intensidade no lado secundário. Porém, a minha corrente circulante, ela será menor, justamente para garantir que isto ocorra. Bom, olha só, falei no Epson, ele está entrando na sala. Bom, no lado do transformador redutor, o que acontece? Aonde que eu terei maiores tensões? Vamos lá, Marcelo, você que estava me auxiliando nisso? No primário vai ser a maior tensão. Exato. Está correto o modelo matemático que eu vou grifar agora? Está. Está correto. Ou seja, o lado secundário, né, estará menor. Significa que eu estou gerando, né, entregando no lado primário um 220, por exemplo, se for um transformador mono, né? E largando no outro 127. Bom, baseado nisso, o que tem que acontecer com a minha intensidade de corrente? Tem que ser maior no lado 2, correto? Está correto, Marcelo? Está corretíssimo. Corretíssimo. Porque, pela lei das tensões, a lei das malhas e todas aquelas que vocês conhecem hoje em dia melhor que eu, né? A gente tem que fazer todo aquele somatório. A gente sabe que potência é um produto, né, da tensão com a corrente. Se eu tenho, no exemplo que eu dei há pouco, né, de um transformador para a máquina de lavar roupas, vamos dizer que a gente peça aí um transformador, sei lá, de 1000 watts. Significa que eu estou garantindo a potência, a frequência também está garantida, não é? A gente já viu que isso não vai mudar. E, por consequência, então, a gente vai ter apenas um movimento de tensão e corrente. Gente, até aí tudo bem? Tá tudo bem. Para todos? Cadê o Everton? Que há meio ano eu não vejo, que entrou na sala agora. Pô, tô aqui, professor, tô só assistindo. Tu tá aí, ontem tu não estavas. Ontem não, ontem eu me redei lá no trabalho. Pois é, eu vi. Eu há pouquíssimos minutos brinquei, né? Se todo mundo concordava com algo ali e falei de ti. Em ti, não de ti. Menos mal, né? É, menos mal. Então tá, bem-vindo. Valeu, professor. Bom, prosseguindo então, que eu quero ainda mostrar uns videozinhos para a gente prosseguir. Aqui eu coloquei, né, para vocês, para o nosso roteiro, né, algumas convenções aí de transformadores. Bom, dentro do nosso cálculo de transformadores, nós vamos ter lá as nossas convenções, desculpem, para determinadas equacionamentos aí já conhecidos para a gente. Quando falamos em transformadores, falamos de potência aparente. Lembram dela? Estudaram lá com a professora Natália, né?
Sim, né? Potência aparente é a letra S. Até aí tudo ok? Isso é medido em watts? Em kVA? VA, né? Qual é a unidade, gente? Esqueceram? Estou certa ou estou errada? É isso? Vou prosseguir então. Atenção, né? A gente vai utilizar a letra U, que nem já colocamos ali em equações anteriores, né? A intensidade, né, chamada aqui a corrente, né, a letra I, e a frequência em letra F. Então, isso são algumas convenções. Bom, essas convenções, por exemplo, aqui, estamos utilizando a letra U, né? Não o E lá que nós estudamos lá em análise de circuitos, né, para circuitos eletrônicos, porque aqui nós estamos falando de uma máquina. Uma máquina, a gente calcula potência aparente. Então, por isso, a gente convenciona, né, novas nomenclaturas para que o leitor se identifique ali logo que fizer essa leitura. Bom, aqui, né, dentro dos aspectos construtivos, botei novamente, né, aquela fotografia, né, ali dos nossos primeiros slides, só para a gente não se perder do que a gente vai começar a mencionar agora. O que vai ser importante aqui para nós sairmos das convenções e entrarmos efetivamente nos aspectos construtivos? Lembrarmos daquilo que nós já vimos, né? Que ele tem que ter obrigatoriamente um núcleo, ele precisa estar isolado e ele precisa ter bobinamentos, um primário e um secundário. Everton, agora eu vou falar mais ou menos para ti, só para a gente fazer uma retomada, ok? Com teus colegas, eu perguntei, né, se essa linha vermelha, tu está enxergando aí essa linha vermelha? Só faz uma senha aí para mim, se sim. Eu acho que caiu o Everson, professora. Não, Ah, ele ele caiu da mandou sala. mensagem. Acho que saiu da sala e está pedindo senha para ele. Ué? Não deveria. Pede para ele só acessar o link, não tem mais senha. Depois que eu boto aqui para mim, não precisa mais para vocês. Eu vou mandar mensagem para ele. Tu manda aí, por favor? Pode ser? Tá. Bom, voltando então, se caso ele entra, a gente retoma. Então, lembrando, né, nós precisamos ter uma fonte geradora, né, para que nós podemos, então, ali no nosso secundário, ter a nossa energia, tanto elevada quanto rebaixada, através de um campo magnético. Dentro disso, o que é importante a gente saber do aspecto construtivo? Como que é feito, né? Como que acontece lá aquele formato que a gente está vendo? Esse formato aqui é de um transformador elementar, uma máquina elementar, que nem nós conversávamos anteriormente. Porém, sabemos, né, que existe N tipos, dos quais a gente precisa entender como fazer o contexto. Bom, na construção do núcleo, né, a gente vai utilizar chapas de aço, né, com silício de muita baixa espessura. Aí eu botei aqui, ó, 0,3 milímetros aproximadamente. Não significa que tenha que ser. Gente, vou voltar aqui no vídeo com vocês. Vocês lembram o silício quando nós estudamos eletrônica? Estão lembrados? Lembram que ele aparecia muito lá, né, nas nossas, naqueles isolamentos, né, dos nossos cabos de aço? Estão lembrados disso? Sim ou não? Ele é um elemento de que tipo lá da tabela periódica? Quem lembra?
Ninguém? Por que eu posso afirmar aqui para vocês que dentro da construção do nosso transformador, lá no núcleo, eu vou ter chapas de silício de baixa espessura? Por quê? Onde que o silício se encontra lá na tabela periódica? Quem é que lembra? Ninguém mais? Ele é um metal ou ele é um semimetal? Semimetal? Ele é um semimetal. Ele é lá do grupo, né, do terceiro período. Ele é um semimetal. Por que eu quero silício lá dentro do meu núcleo, na construção do meu núcleo, com baixa espessura? Eu preciso de um certo isolamento, porque afinal de contas eu já disse para vocês que o núcleo é isolamento, né? Ele funciona como isolante das partes, primária e secundária. Até aí está aceito por todos nós, né? O silício, por ser um semimetal, ele nos permite aquela característica um tanto, né, flex, digamos assim, do nosso material. Lembra quando nós estudamos a tabela periódica lá em eletrônica? Todos os semimetais, eles tinham camadas, átomos, né, elétrons, nas suas camadas de valência. E eles tinham comportamentos que poderiam, então, receber tanto quanto doar. Lembram disso? Se lembram, me digam que sim, por favor. Não, professor, a gente não se lembra, faz muito tempo que a gente estudou isso. Sério que vocês não lembram? Bom, então, estamos retomando aqui. O silício, né, ele é um semimetal. A outra característica deste núcleo, né, precisar ter estas chapas em silício, né, é por causa da sua resistividade. O que é a resistividade? É aquela negação, né, que o material tem, aquela resistência natural dele, né, que então vai permitir que algumas coisas não aconteçam, né, de uma maneira desordenada. Como no caso aqui de correntes de focal. Lembra que ontem a gente estudou? Lá no vídeo que a gente assistiu? O que são isso? São parasitas. O nosso colega, acho que foi o Lucas, né, que comentou que nós podíamos ter lá, quando eu falava que o transformador, ele não é uma máquina ideal, ele não consegue, né, ser uma máquina ideal, apesar de aproximadamente ficar ideal, né, e não totalmente, justamente por isso. Então, estas chapas, né, que são uma característica aí dos aspectos construtivos, nos permitem que nós consigamos aí reduzir essas correntes parasitas. Por que eu preciso? Vamos olhar aqui a foto, que era o que eu queria mostrar para o Everton a hora que caiu a internet dele. Por que eu preciso reduzir essas correntes parasitas? Para que eu consiga, então, manter o meu rendimento, correto? Ô, Everton, tu que chegou agora, estes círculos em vermelho, tu enxerga bem aí na tua tela? Enxergo. Enxergas. Um transformador, para ti que não veio a aula de ontem, né, só retomando, nós temos aqui na fonte primária dele, onde eu tenho passado aqui o cursor do mouse, um gerador, né? Eu preciso ter uma fonte gerador. Um gerador mesmo, ou colocá-lo, né, com aqueles transformadores lá da nossa residência, colocá-lo na tomada, para que haja, então, uma diferença de potencial e, por consequência, uma circulação de corrente. Este círculos em vermelho, ele tem corrente circulante? Sim ou não? Tem corrente? É. Tem. Hã? Eu acho que sim. Não. Não tem? Não tem. A corrente circulante é na bobinagem. Esses círculos em vermelho são campo magnético. Por quê? Porque o transformador, que nem nós já falamos exaustivamente aqui, ele é uma máquina considerada fixa. Ele não funciona igual a um motor, por exemplo, que precisa de um rotor para que garanta a tensão de saída aqui, né? A eficiência dele no canto
aqui secundário. Tá, e como é que passa a corrente e como é que passa a corrente no caso do bobinado de um lado para o outro? Através da geração. Quem vai me fazer produção de corrente e entregar uma tensão aqui é o campo eletromagnético que este bobinamento fez. Aqui eu não precisei ter uma fonte geradora? Tá. Precisei. Esta fonte geradora, vamos supor que seja aquele transformador bem conhecido da gente, da casa da gente. Tu liga a ponta dele lá na tomada. A tensão que temos lá na nossa TUI, né? Permite uma circulação, ó, estou passando com o cursor, nesta bobinagem aqui. O desordenado de elétrons, aqueles elétrons livres da camada de valência que a gente já estudou, provoca uma desordenação que gera um campo eletromagnético, que é este em vermelho. E este campo, então, produz o mesmo efeito que aconteceu aqui através de uma fonte geradora, passa a ser o gerador deste lado aqui. Então, isto, tá, é o que a gente está dizendo, né? Que a gente já falou ali quando estudamos o equacionamento, né? Quando vimos por que as intensidades de corrente são inversas, né? Inversamente proporcionais às tensões conforme os lados que estão. E também por que a gente tem essa chapa aí de um semimetal, né? Como um isolante. Aumentando, então, a resistividade. Ali naquela foto que eu mostrei, né? A gente consegue ver. Vai ter correntes de fuga, vai ter efeito Joule, vai ter tudo isso. Então, o silício, né, ele tem a capacidade de atenuar. Por quê? Porque ele é um semimetal, né? Estou frisando isso aqui porque é uma característica lá deste elemento químico lá da tabela periódica. Então, por ele ter esta característica, esse modelo atômico, né, ele permite, então, que seja acentuado isso. Porque, no caso, já falamos aqui também, a gente precisa ter um máximo de rendimento, de eficiência. Então, isso vai nos proporcionar essa elevação, por assim dizer, do rendimento. Bom, essa chapa, né, ainda falando, né, do nosso aspectos ali construtivo do nosso núcleo, né, ela é isolada com tratamento termoquímico, né, Carlite, e obtém-se por laminagem a frio, aumentando a permeabilidade. Gente, o que significa um tratamento termoquímico e uma laminagem a frio? Vou voltar para o vídeo aqui, que aí fica mais fácil. Alguém aqui já fez algum curso de mecânica? Ninguém? Todo tratamento, né, termoquímico significa que nós podemos fazer um tratamento na nossa lâmina, seja ela, né, o modelo que for, obviamente, respeitando as normas e respeitando o que o material aguenta. O caso do silício, ele aguenta esse tipo de tratamento. O que significa ser termoquímico? Significa que nós podemos ter um tratamento, né, usando outros elementos químicos que nos proporcionam mexer com a temperatura. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter a laminação. Estão vendo aqui que é o nosso contexto nos diz? Obtém-se por laminagem, né, a frio, aumentando a permeabilidade. O que é algo permeável? Vamos lá, me ajudem. Interajam comigo. Pô, permeável é alguma coisa que permite alguma outra coisa entrar, não é, professora? Isso. Então, o silício, né, por ter essas características, conforme já mencionadas, ele nos permite isso. Mas frisando ainda do tratamento termoquímico, quando eu faço um tratamento termoquímico, tanto eu posso ter a laminação, que a gente chama, né? O processo de laminação, quem estudar um dia mecânica, aconselho vocês a virem estudar mecânica, né? O processo de laminação é justamente por inserção de temperatura. Isso pode ser aumentando a temperatura para o processo de calorimetria mesmo, ou através de colocação de outros elementos químicos que vão aumentar essa temperatura por aí, por pontos de fusão, enfim. Ou então a junção dos dois. Então, dependendo do tipo de transformador que a gente ter, né, a gente vai ter os dois tipos de processo, um deles ou outro deles.
Até aí, ok? Tá ok, gente? Ok. Ok, né? Então, quando eu faço isso... Não entendi, Lucas. Quando eu faço isso, né, eu consigo obter fatores, né, de empacotamento de 95% a 98%. O que é isso, gente? É um termo já meio arcaico, tá? Eu tirei de uma bibliografia de um livro e veio o termo. Quando eu falo 95% a 98%, de quem que eu estou falando efetivamente? Do meu rendimento. Concordam? Isso. Oi? Concordo? Concordam, né? Então, isso é o nosso rendimento. O que significa o rendimento? O rendimento, né, que a gente vai fazer já na próxima aula, cálculos, né, para calcular o rendimento, a gente vai, então, verificar que o nosso transformador está ok, né, que ele tem, sim, uma capacidade, né, de transmissão de energia e que quando ele chega aí a 98%, sabendo que eu não vou ter o transformador elementar em circuito elétrico ou eletrônico nenhum, já está ótimo para mim, né? Agora, se eu tiver aí abaixo de 95%, por exemplo, que nem o parâmetro que foi dado ali na bibliografia, já é uma máquina que não é tão legal, não é verdade? Eu quero, por exemplo, acho que o Marcelo nos ajuda melhor. Na nossa rede aí de distribuição, eu posso ter um transformador com rendimento aí menor que 90%? Isso é bom ou ruim, Marcelo? É ruim, né? É ruim, é ruim. Como é que a gente verifica isso? Significa que o transformador está ruim? Não. Muitas vezes, gente, nós estamos solicitando o que a nossa máquina não pode entregar. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Marcelo vai me ajudar de novo e vai concordar. No caso, por exemplo, da concessionária, muito comum a gente escutar, né, que vai haver uma interrupção da energia elétrica em determinadas ruas para troca de transformadores. O que significa isso, Marcelo? Significa que o transformador não está suportando mais a carga que tem. Perfeito. Ou, às vezes, o cabeamento também, você tem que trocar, né? Porque a carga está Exato. superior já ao... Tá. Perfeito. Significa que o transformador não suporta. A palavra que o Marcelo usou, talvez, não sei se ele pensou para usar ou se foi de modo intuitivo, mostra exatamente o que a gente tem que compreender. Às vezes, quando a gente tem um rendimento inferior a 95%, não significa que a nossa máquina é ruim. Significa que eu estou usando ela de maneira inapropriada. Neste nosso caso, por exemplo, quando a concessionária faz isso, significa que a demanda cresceu muito. Quando a gente vai pedir energia na concessionária para a casa da gente, como é que a gente faz lá para solicitar a energia, que seja ligado, né, a energia no nosso poste? Eles perguntam o quê? Primeiro eles perguntam quantos micro-ondas, quantas TVs, quantos chuveiros, se tem máquina de lavar. Alguém que já tenha pedido... Oi, Nenê! Olá! Tudo bem? Como é que é teu nome? Larissa. Larissa! Que linda, Larissa, tu é! Olha Tchau. só! Tchau. Tchau, tu tá com vergonha? Não, né? Não. Não precisa, né? Tu vai Ela estudar pediu para eletrotécnica dar aí oi, com teu pai? professora. Oi? Ela pediu para dar oi, professora. Ah, eu adoro. Eu conheço todinhos dos pessoal da mecânica, as crianças, tudo. E mando no WhatsApp perguntar por eles, tudo assim. Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. Então, voltando. Quando a gente vai pedir lá na concessionária, a gente informa, né, tudo que a gente tem dentro de casa. Eu posso mentir, Marcelo, que eu tenho dentro da minha casa? Isso aí era antes. Oi? Isso aí era antes. Agora é só liga pelo telefone e dá um número da casa, o CPF ali, ele já vem ligar e nem pergunta Eles nada. já vêm ligar? Ah, não sei. Não perguntaram nada. Não perguntaram?
Se tu Não. for pedir no site da concessionária, tu informa as coisas. Mas Isso pelo telefone que não. aconteceu contigo, Everton, tá certo ou tá errado? Tá errado? Tá errado. Por quê? Vocês sabem melhor que eu que a demanda é importantíssimo, é imprescindível. Para isso, a gente sabe quantas tomadas específicas, as tomadas específicas, por exemplo, não precisa ser informado mais nada, nos dizem qual é a potência que nós estamos ali fixas na nossa casa, como, por exemplo, ar-condicionado, chuveiro, refrigerador. Isso vai interferir no... Oi? Alguém falou e não entendi. Deu, acho que era uma interferência aqui. Bom, então isso significa que o nosso transformador nem sempre tem um rendimento ruim. Às vezes nós solicitamos dele aquilo que ele não suporta. Então, por isso que a gente tem que primar aí para estar em 95%, 98%, né? Para que então a máquina funcione de maneira aí ordenada, né, e cautelosa, digamos assim. Bom, Professora, só para completar. Aí começa a dar as quedas de tensão que tem, que o pessoal reclama, né? Exatamente. Isso que o Marcelo falou é importante. Por que às vezes dá aquelas quedas de tensão, meia fase? Gente, isso é muito comum, principalmente em zonas de periferia, tá? Por quê? Por que a gente não ganha, por exemplo, em fazer um gato? Né? Vocês entendem aí o que eu quero dizer? Por que não se deve fazer isso? Isso tudo é uma solicitação da rede. A gente pensa que está ganhando por não estar pagando ou por ser aquém do que devia, porém, perde-se eficiência. Então, a demanda, né, de coisas ali estragadas em condições climáticas adversas, por exemplo, como temporais, o que acontece? Muita, né, queima de equipamentos. Por quê? Porque a máquina não suporta. Não é isso, Marcelo? Cadê o Marcelo? Exatamente. Aqui tá caindo, tá travando isso aqui. Ah, tá travando? Gente, por que acontece isso? Justamente, né, pela a sobrecarga que tem na rede. Então, às vezes, a gente fica ali... Eu, por exemplo, né, às vezes uma pessoa precisa... eu preciso fazer uma ligação de energia elétrica, até mesmo de água, né, encanada, né, da rede de esgoto. Porque eu falei, tem o pessoal tal consegue, né? Político, normalmente, eles conseguem. Por que esse crescimento desordenado, né? Não planejado de zonas periféricas? Eu sei que as pessoas precisam, mas a concessionária não sabe. O que acontece? Acaba saindo, né, um cabo ali, por exemplo, no nosso caso aqui da rede, que não vai aguentar. E aí, muitas vezes... Quem não tem nada a ver com aquilo, né, que informou todo o seu cálculo de demanda, né, quando informou os seus equipamentos, muitas vezes ali é a pessoa penalizada. Vocês sabem que, só pincelando, eu fui antigamente, quando eu fazia parte do conselho aqui dos conselheiros, né, da engenharia aqui em Rio Grande, eu fui, né, representando a SEARG num evento do CREA. Gente, lá do lado da antiga sede do CREA, que hoje eles não estão mais nesse prédio, tinha bem embaixo, né, do edifício uma zona periférica. Vocês não imaginam o que era, porque no próprio evento que nós estávamos, tá, a gente viu a zona, uma rede ali estourando, pegando fogo no transformador. Por quê? Porque as pessoas ligam a energia sem ninguém imaginar, né? E aquilo é a céu aberto, não sei se não há uma fiscalização, se a concessionária realmente não tem como saber, né? Porque a gente via por uma área, né, ao fundo do prédio, que tinha aquilo. Então, isso assim, ó, não façam, né? Às vezes, uma pessoa chama, não façam esse tipo de coisa. Além de ser ilegal, é algo contra o nosso conhecimento, né, matemático aqui, físico, né? A máquina não funciona. Bom, vamos prosseguir? Tudo certo aí, Marcelo? Professora. Não entendi. Não, o que o pessoal faz e não bota principalmente um dispositivo de proteção, né? Não. Aí gera até esses incêndios, tudo aí.
Exatamente. Esse incêndio que eu vi, claro, ele foi controlado, não foi nada assim com grandes danos. Grandes danos que eu digo, eu presenciei apenas, os bombeiros chegaram rapidamente, até porque como nós estávamos no evento, alguém do evento viu, verificou, a gente foi nas janelas, e aí já chamaram os bombeiros. Então, assim, teve uma casa, né, ali meio que o fogo, né, tomou conta. O transformador simplesmente estourou, né, a gente faiscou tudo, né, a gente ficou sem luz, inclusive, no nosso prédio. Então, mostrando que, além de estar sobrecarregando aquele dispositivo, como o Marcelo falou, o elemento de proteção. Porque quem é que me garante a proteção da minha casa? É justamente a concessionária vir e colocar o medidor, né, ali no meu poste, não é isso? Ele não serve só para a concessionária cobrar energia de mim. Estou correta, Marcelo? Não, professor, ali é só para medir mesmo. Não, mas e o de baixo? E ali o dispositivo que ele desliga? Aquilo tu compra, mas quem instala para ti é a CE. Tá, não, o disjuntor, a senhora está falando? Exatamente, porque tu compra todo o contexto ali com poste, depois tu vem e ele põe o medidor em si para medir, para te cobrar energia. Porém, existe acoplado a ele um dispositivo de proteção, correto? Correto. Correto. No entanto, que se o Marcelo for lá e cortar a energia de algum de nós, o que ele vai fazer primeiro? Tirar o meu relógio, meu medidor? Não. Depende. Não, vai botar um... Vai botar um lacre aonde? corte. Na minha proteção. Corte, isso. Tu vai pôr um lacre na minha proteção. Essa é a legislação. Isso que está vigente atualmente. Antigamente não era, mas atualmente está vigente isso na concessionária. Quem tem problema lá com a energia, né, que não pagou energia, é desliga-se a proteção da pessoa e coloca-se um lacre. Se tu puxar a energia direto, é possível? Todos nós aqui eletrotécnicos sabemos fazer isso, porém não estaremos protegidos. Então, é um modo, né, que a concessionária tem de regulamentar, né, a proteção de quem fez o pedido correto e também de fazer a pessoa pagar a energia, em função da segurança. Bom, prosseguindo. Aqui, né, dentro ainda dos aspectos construtivos, o que é importante a gente saber, né? Que o núcleo, ele pode ter seção quadrada, né? Sendo que, no entanto, é frequente aí uma seção de aproximadamente circular. O que a gente quer dizer com isso? Que apesar de o transformador, né, a gente sempre vê ali na bibliografia e muitas vezes até na rua ele como algo quadrado, significa que ele é sempre assim? Acho que o Marcelo nos ajuda melhor. Sim ou não, Marcelo? Ele é sempre quadrado daquele jeito? O que, professor? Desculpa, não... O transformador significa que ele é sempre quadrado e, por consequência, o seu núcleo também é sempre quadrado, que nem o desenho do transformador elementar que eu mostrei? Até que não, né? Porque assim, a gente tem um tal de os reguladores de tensões que são monofásicos, na verdade, né? Eles são redondos, a grande maioria. Isso. Então, tá perfeito isso aqui que eu coloquei para vocês, né? Que apesar deles terem lá a maioria de seções quadradas, aproximadamente também pode ter lá seções circulares. Até pela questão de como se forma o campo magnético, né? Você sabe que, fisicamente, quando a gente gera um campo magnético, ele não fica totalmente numa forma quadrada, correto? Ele fica em que formato? Quem lembra? Lá da eletrônica, da análise dos circuitos, quem lembra? O campo magnético gerado nunca fica redondo, que nem uma bola redonda, não. Nunca fica quadrado, não. Ele tem, né, aquele movimento ali, né, um tanto mais elíptico, por assim dizer. Até aí tudo bem? Isso aí é física lá da escola, lembram disso, né? Bom, os enrolamentos, né? O que são os enrolamentos, gente? Aquele indutor, né? Que são as bobinas, né? A bobinagem dele. Eles são definidos segundo os níveis de tensão e corrente. O que eu posso dizer com isso? Por exemplo, lá do primário,
se os enrolamentos são definidos com os níveis de tensão ou corrente, quem é que lembra como é que funciona o lado primário do transformador? Vamos supor que ele seja um transformador, né, redutor. Se ele é um transformador redutor, qual é o lado que tem maior tensão? No primário. O primário, por consequência, ele tem menor corrente, não é isso? Por consequência, ele tem menor corrente. O que que significa no meu bobinamento? Eu vou ter mais bobinas neste lado primário ou menos com relação ao lado secundário? Quem é que regula a corrente, gente? Vai ser o número de espiras, não é? E o núcleo, né? Exato. Apesar de estarmos ali, no nosso caso aqui, falando de um transformador, tá? Nós temos ali um processo de indutância, a gente fala em indutância daquelas bobinas, justamente para a questão da geração de campo magnético. Porém, se eu tenho menor corrente em um lado, e vocês já me disseram isso, baseado no exemplo que eu dei, né? Que ele é um transformador de rebaixo, então ele tem o lado primário com maior tensão, menos corrente. Significa que eu tenho uma bobinagem maior ou menor, só para frisar? Posso dizer que a minha bobinagem ali é maior? Posso ou não posso? A do primário vai ser menor, maior, quer dizer. Maior. Todos entenderam isso, gente, essa lógica? Sempre que eu quero correntes reduzidas, e neste caso eu preciso, porque se eu estou dizendo que ele é um elevador, que ele é um transformador redutor, significa que eu estou recebendo, por exemplo, 220 do lado primário e entregando 127 do lado secundário. Para que eu tenha isso como verdadeiro, não levando em conta, né, potências, e né, porque não nos interessa, por exemplo, e também não levando em conta, né, a divergência de frequência. Para isso ser verdadeiro, significa que a minha corrente é baixa, é mais baixa com relação ao outro lado. Isso é a premissa que a gente viu lá no início da aula. Então, sempre o opositor à passagem de corrente é a resistência. Então, a resistência, obviamente, ali nós vamos ter uma maior bobinagem, né? Para que isso ocorra. Todo mundo entendeu? Me digam sim, não, senão eu estou indo para frente. Tá tranquilo para todos? Tranquilo. Tranquilaço, né? Isso aí é tudo que a gente já viu com outro enfoque, né, em outras disciplinas. Bom, o isolamento entre os enrolamentos realiza-se deixando os espaços de ar ou de óleo entre eles. Até aí também normal, né, gente? Olhem a foto, vamos ver uma foto que tinha aqui para cima. Ó, no exemplo aqui da foto do trafo elementar, qual é o isolador entre a bobinagem? Para esse exemplo. Para esse exemplo, não está nos dito nada, né? Nós podemos dizer aqui que tem o que? Ar, né? Posso dizer isso? Pode. Posso, né? Não, ele é um transformador elementar, objeto de estudo, né? Então, não nos está informando mais nada. Pressuponho, né, que esses espaços estão preenchidos apenas, né, com o ar. Bom, prosseguindo. A forma dos enrolamentos, né, é normalmente circular. Até aí também nenhuma novidade, né? Quem tiver a curiosidade lá de abrir um equipamento desse, né, fazer um corte ali transversal, vai poder verificar isso. O núcleo, né, está sempre ligado à Terra.
Gente, por que que a gente tem que ter o núcleo ligado à Terra? Sempre. Por que que ele tem uma fuga? Por quê? Há poucos minutos atrás, a gente viu que nós temos, né, como isolante do núcleo o silício, né? Nós vimos que ele se comporta bem, né? Ele tem bom comportamento, né, para ter aquela transição toda e também para conter quem? Que tipo de correntes? As parasitas, não é isso? Dentro do núcleo não pode haver fugas de correntes, efeito Joule e tudo mais? Sim ou não? Nós não falamos isso há pouco? Pode haver isso. Pode haver. Faz sentido, então, eu ter esse núcleo ligado à Terra? Faz, né? O que significa isso? Que qualquer fuga que tenha imprevisto, né? Que não foi algo que eu previ dentro daquele rendimento, né? Porque a gente sabe que o rendimento é justamente o cálculo da eficiência dele com relação ao quanto ele controla, né? Com as fugas, com efeito Joule, com outras perdas, né? Então, esse núcleo faz bastante sentido, sim, estar ligado à Terra. Quando eu ligo um equipamento à Terra, significa que eu estou fazendo o quê? Um isolamento dele, né? E aí, é isso ou não, Marcelo? Tu que é o mestre lá da concessionária em transformadores. Quem me dera ser mestre de alguma coisa. Não, é isso, não é isso? Faz sentido, não? Faz sentido. Então, assim, né, a gente consegue garantir que todas aquelas fugas que poderão surgir, elas estão, né, ali de modo a ser, né, distribuídas, por assim dizer, né, à Terra. Opa, voltei no slide que já não era mais. Então, para evitar elevados gradientes de potencial, coloca-se o enrolamento de baixa tensão junto ao núcleo. Ou seja, o que significa aqui colocar esse isolamento, né, esse enrolamento de baixa tensão? Aquele enrolamento de baixa tensão é aquele que vai ser normalmente ligado à nossa máquina, não é isso? É aquele de entrega, né? Correto? Correto. Correto. Então, quando eu tenho a preocupação de também fazer, né, uma fuga eventual, caso haja uma sobrecarga nele, eu estou garantindo que se entrar no meu primário uma tensão indevida, se eu tiver uma diferença de potencial, em vez dos 220 volts lá, né, que a gente está já trabalhando com esse exemplo, e eu tiver lá um absurdo, né, 230 volts, significa que eu vou ter uma proteção garantida, né? Ele vai fazer ali algum movimento do qual eu vou ver que a tensão não está garantida dentro do limite tolerável, que é 127 volts lá no secundário. Porque a gente sabe, por exemplo, que lá no início da aula a gente já viu, né? Que essas tensões, elas são proporcionais. Então, se eu quiser rebaixar 220, eu vou conseguir 127. Mas se eu entregar mais que 220, aquilo vai ser proporcional. Então, já vai ser maior lá no final. A única coisa que fica inversa é a corrente. Então, trata-se também aqui de uma certa proteção, né, que a gente dá aí para a máquina. Gente, se precisar parar, vocês têm que me conter, sabem disso, né? Senão eu estou indo, tá bom? Bom, então, prosseguindo. Eu não sei por que eu escrevi errado. Bom, os condutores, né, dos enrolamentos, eles estão sempre isolados entre si.
Em transformadores de baixa tensão e potência, utilizam-se condutores esmaltados. Deixa eu botar aqui para baixo. Em máquinas grandes, né, vai se empregar folhas, fitas retangulares, né, cintadas com papel impregnado em óleo. Quem é que já viu aí o processo de bobinagem de motores? Eu não sei se vocês já estudaram motores, se fizeram se viram algum vídeo, né, porque eu acho que com a pandemia, alguma coisa de bobinagem. Alguém viu já? Sabe como faz? Não? Então, quando a gente faz bobinagem de motores, né, quem tiver a curiosidade de verificar, por exemplo, lá no rotor nós temos o bobinamento, né, aqueles motorzinhos, às vezes, que a gente tem até do liquidificador de casa. A bobina passa, né, ela tem ali a contagem das espiras, que a gente chama, né, feitas no rotor de maneira praticamente que direta. Porém, lá no estator, cada ranhura, né, que a gente tem ali e que a gente faz a bobinagem, o que a gente coloca? Pequenos cartões, né? A gente corta, né? Aqueles cartões vêm em algo maior, né? A gente corta ali na medida correta e ainda coloca papel como isolante embebido, né? Em algum determinado tipo de óleo, né? Que são apropriados para fazer esse tipo de isolamento. Então, essa característica aqui, né? Esse aspecto aqui, né? Quer dizer exatamente isso. A gente vai ter, para alguns tipos de transformadores, os de baixa tensão, apenas condutores esmaltados, né? E os grandes portes, eles vão funcionar aí praticamente como se fosse a bobinagem aí de um motor. Beleza? Tá tranquilo aí para vocês? Ô, professora, eu vou ter que sair da aula, tá? Tá bom, Lucas. Só me diz se tu é o Lucas... Qual dos Guimarães. Lucas tu é? Paiva, né? Guimarães. Hã? Guimarães. Lucas. Tá. Isso. Tá, ok. Então, Tá. valeu, professora. Boa noite. Tá bom. Tá bem, obrigada. Bom, então aqui eu coloquei algumas fotos aí antes de eu mostrar uns vídeos para que eu quero que vocês assistam antes da gente começar a entrar nos cálculos e lá nos gráficos, né? Para a gente poder, nos diagramas. Aqui, botei a estrutura, né, dos enrolamentos no transformador monofásico, ou seja, aquele transformador simples, né, que a gente tem aí dentro da nossa residência. Então, alguns núcleos aí com duas colunas, né, que a gente chama. Vejam que o núcleo, né, ele está aqui. Nós temos o lado primário, secundário. Núcleos, né, com 3 colunas. Então, mostrando aqui, ó, 3 colunas mesmo dentro do núcleo, né, e um isolante entre o primário e o secundário. O concêntrico, né, que a gente chama, nós temos então lá o lado primário, o isolante entre eles, né, para depois vir o secundário. E o alternado, né, vejam que ele fica como se tivesse virado, né, dentro do que a gente tem ali como objeto de estudo. Então, também, mas fica na mesma, apenas virado, mas na mesma proporção, né? Do primário, secundário, né? E o isolante entre as partes. Aqui eu botei mais fotos, né? Antes da gente assistir os tutoriais que eu quero que vocês vejam. Nós podemos ainda ter transformadores, né? Baseados aí em refrigeração, aí botei um desenho aqui, né? Como é que funciona. Não vou ficar citando aqui para vocês, porque isso a gente não vai decorar, tá, gente? É só para vocês saberem que existe, depois, lá, quando vocês forem fazer as suas leituras, vocês vão poder analisar. Então, aqui está mostrando aí um corte dele, né? Esse aqui parece bem conhecido por ti, né, Marcelo? Ou não? Cadê o Marcelo? Na verdade, lá... É mais o trifásico, né? O trifásico. Até que agora tem os bifásicos. Sim. Mas na rural mesmo é os monofásicos e os trifásicos. Sim, entendi. Bom, então, aqui, né, tem um desenho aí de como eles funcionam lá, os isolamentos, enfim, dentro dele. Aqui eu botei, acho que eu botei um trifásico também. Aqui, ó, os que tem os banhos de óleo, ó, que eu falava para vocês, que está classificado como trifásico, que é o que o Marcelo disse que é o que eles usam lá. Então,
Basicamente é o que a gente vê mesmo circulando aí nas ruas, né? Para quem observa. Esses aí, eles têm lá uma camada de isolante à base, né, de óleo. Aqui, eu tinha visto um, que eu não me lembro se eu coloquei, ainda dentro dos trifásicos, tá? Outros tipos, ó, de designer aí de transformadores. Vejam que nem sempre ele é aquele algo quadrado, né, que nem a gente está acostumado a ver, porque esses que a gente usa aí de modo, os mono, né, na nossa residência, eles são bem quadradinhos mesmo, ou um retangular, assim, mas sempre mais, com aquela ideia mais acoplada, digamos assim, né. E aqui os transformadores a seco. Então, isso eu tirei de um catálogo, né, que eu até não botei aqui de qual fábrica, mas depois eu boto no final para vocês terem, né. E aqui outros tipos, ó, cada um dentro das suas potências ali. O que significa 2.500 kVA, por exemplo? O que é o kVA? Voltando às nossas convenções lá do início da aula. O que é o kVA, gente? A potência dele, né? Hã? É a potência? A potência dele, que para os nossos cálculos aqui de transformadores, nós vamos utilizar a letra U. Por quê? Porque estamos falando de potência aparente. Potência aparente medida em kVA. Lá na concessionária, tudo que nós formos ver está em kVA, né? Então, aqui vários tipos, né? Todos eles de banho de óleo. O que significa ser de banho de óleo? Esses aqui de cima significa que eles têm esse isolamento, né? Que nem eu comentei há pouco ali, né? Do núcleo com o óleo. E aqui as diferentes potências, conforme a gente já comentou. Aqui, ó, temos outros tipos, né? Por exemplo, aqui embaixo nós temos um de 10 mega VA, né? Significa que ele tem aí 10, se fôssemos calcular, né? 10 na mais 6, né? VA, volt ampere, ou seja, essa é a potência dele. Qual é o isolante desse aqui? É óleo? Não, né? Qual é o elemento? Níquel, né? Sim ou não? Sim, digam. Sim, sim. Sim, sim. E aqui mais alguns outros, né? Isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo que eu coloquei, tá? Que seriam lá também outro modo aí da gente ver e ter, né, transformadores aí à base de óleo, que ele está em corte, né, aqui também, e a seco, né? Bom, gente, vou voltar aqui, deixa eu botar aqui. Vamos fazer a chamada então. Bom, o Christian não deu o ar da graça, mas eu acho que ele está aí, né? Eu vi o nome dele ali. Tô aqui. Eu já ia te botar a falta. Ué? O Giovanni não, o Eduardo está, o Everton está, o Wellington não, o Isaac não, o Luan não, o Lucas de Azevedo Paiva tá, né? Aqui. O Guimarães foi embora, o Luiz não está, o Marcelo está, o Nicolas não, o Rogério também não, o seu Ronaldo sumiu, o Vinícius não, né? O Iago também não. Eu acho que o Iago também desistiu, professor. O Ronaldo